Convido os irmãos a estarmos abrindo primeiramente que a Escritura Sagrada na segunda carta de Yohanan. Segunda carta de Yohanan. Estaremos lendo aqui no versículo 1 ao 11, responsivamente. Leamos. O ancião, a senhora da casa, a escolhida, e a seus filhos, aos quais amo na verdade, e não somente eu, mas todos os que têm conhecido a verdade. Bondade, misericórdia e shalom vos dê Elohim, o Pai, e Yeshua, ungido nosso Senhor, Filho do Pai, da fonte da verdade e do amor. E agora, Senhora, rogo-te, não como escrevendo-te um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Yeshua ungido veio em carne. Este tal é o enganador e o opositor do ungido. Todo que passa por cima da Torá do ungido, sem se abrigar nela, não tem Elohim. Mas o que se abriga na Torá do ungido tem tanto o pai como o filho. Juntos, porque o que pede para ele Shalom é aliado dele em suas más obras. Aqui fica mais difícil ler junto, né? Porque o que pede para ele Shalom é aliado dele em suas más obras. É como está aqui, nesta tradução feita, tradução livre. Então, amados, esse é o nosso texto inicial. Aqui, Yohanan, ele está colocando vários ensinamentos para esta senhora e os seus filhos, a quem ele dirige esta carta. Mas vamos aqui extrair para nós essas lições para a nossa aplicação. E o assunto que vamos estar abordando aqui é justamente sobre o andar na verdade, o andar no amor e o andar em Elohim. Qual é a relação entre esses caminhos que são colocados por Yohanan? É o caminho da verdade, o caminho do amor e o caminho de Elohim. Aqui no versículo 1, primeira coisa que eu gostaria de destacar para os irmãos nesse texto que nós lemos é quando Yohanan diz assim: o ancião, a senhora da casa, a escolhida, e a seus filhos, aos quais amo na verdade, e não somente eu, mas todos os que têm conhecido a verdade. Então já tem um fato aqui para a gente refletir nessas palavras de Yohanan. Todos os que conheciam a verdade amavam aquela senhora e os seus filhos, assim como Shaul estava ali declarando seu amor a ela e a seus filhos. E a gente, nesse estudo aqui dessa carta, a gente vê por que ele está fazendo essa afirmação. Todos os que conhecem a verdade amam vocês. Se alguém não amasse a essa senhora, que era uma irmã no Senhor Yeshua, e a seus filhos, também nascidos do alto, todos os que não amassem a estes irmãos, eles estariam na verdade? Não. Eles estariam no engano, na mentira. E o próprio Yohanan,
ele fala em outra parte que aquele que é de Elohim, ele ama ao que é nascido de Elohim. Então, uma pessoa que não está manifestando um amor, está manifestando, pelo contrário, o ódio a uma pessoa, certamente está andando em um caminho diferente. Porque em outra parte da Escritura também diz: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Então, se duas pessoas estão no caminho da verdade, ou seja, elas estão andando pela verdade, elas não vão ter inimizade entre elas. Então, esse primeiro versículo aqui, ele já mostra isso para a gente. E para reforçar ainda mais isso, eu quero ler a próxima carta aí de Yohanan, que é a terceira carta dele, agora dirigida a Gaio. Os irmãos, deixem aí marcada a segunda carta, porque nós estaremos voltando a ela. Vamos ler outros textos em outras partes, mas estaremos voltando aí para seguirmos esse roteiro de Yohanan. Mas agora, na terceira carta que ele escreve a Gaio, nós temos assim do versículo 2, vamos ler do 1 ao 4. Diz assim: o ancião ao amado Gaio, a quem na verdade eu amo. A mesma expressão que ele usa para aquela senhora, que a gente não tem um nome, né? Mas ele está dizendo que ama em verdade, né? Como ele diz lá no primeiro versículo, aos quais amo na verdade. No versículo 2, amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Então, aqui Yohanan sabe que Gaio ele está bem na sua alma e ele deseja que assim também o seu corpo e todos os seus negócios tenham a bênção de Aruvá, como a sua alma está sendo abençoada. E vamos ver por que Yohanan chegou a essa conclusão de que a alma de Gaio estava boa, né? Versículo 3 diz assim: porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Então, a gente já vê aí a importância de a gente andar na verdade. Andar na verdade faz bem à alma. E a gente espera que a gente tenha tempo para chegar a essa conclusão a partir de mais textos. Mas andar na verdade faz bem à alma. Então guardem esta expressão. Os irmãos foram até Yohanan, né, e relataram a ele as obras de Gaio, né, o desempenho de Gaio, e ele ficou alegre. Poxa, então ele está andando na verdade, está perseverando na verdade. Então a alma dele está bem. Então desejo que todo o resto também vá bem. E o versículo 4, ele diz ainda: não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Então você observa aqui também que Yohanan não está falando, eu me alegro muito porque o trabalho está prosperando e você está arrecadando muito. Os dízimos aumentaram, as ofertas também, e você está sendo um sucesso. A sua audiência aumentou, não é isso que está alegrando Yohanan. Ele fala, não tenho maior gozo do que este. Yohanan está sendo verdadeiro aqui? Nada me alegra mais do que saber que os meus filhos andam na verdade. Então, mais uma vez, aqui ele falando que Gaio está andando na verdade e que ele o ama e se alegra muito por vê-lo andando na verdade. Aqui a gente percebe a importância de andar na verdade. Mas o que é andar na verdade? Qual é o caminho da verdade? Voltando aqui para a segunda carta de Yohanan, nós mencionamos aqui que todos os que andam na verdade se amam, né? Os seguidores da verdade se amam. E Yohanan ele deixa isso claro. Mas também todos os que têm conhecido a verdade amam aqueles que andam na verdade. Versículo 4 diz assim:
Regozijo-me muito, mais uma vez aqui o Hanan, assim como ele falou para Gai, ele está falando a esta senhora e aos seus filhos. Regozijo-me muito, porque encontrei dentre os teus filhos os que andam no caminho da verdade, conforme os mandamentos do nosso Pai, os quais recebemos sobre nós. Nesse versículo, Yohanan, ele já mostra o que é o caminho da verdade. As pessoas que andam no caminho da verdade, elas andam conforme os mandamentos do nosso Pai. Uma coisa aqui que a gente pode chamar a atenção também é que ele fala os mandamentos do nosso Pai. Ele não fala os mandamentos do Senhor Yeshua. Por que isso? É porque os mandamentos do Pai são mais importantes ou são diferentes dos mandamentos do Senhor Yeshua? Aqui você já, com esse versículo, essa frase, você consegue derrubar aquela teoria dos neotestamentários. A nossa doutrina é neotestamentária. Ou seja, vamos abolir a doutrina daquele Deus irado, daquele Deus descontrolado, que não tolera nada. E precisamos de alguém que o acalme. Porque aqui o Hanan está dizendo que aqueles que andam no caminho da verdade são os que andam conforme os mandamentos do Pai. Que Pai é esse? Louvado seja o nome do Senhor. E a gente aprende aqui que o caminho da verdade, como é que a gente vai andar no caminho da verdade? Basta andar conforme os mandamentos de Elohim. Nos mandamentos de Elohim, procedendo conforme os mandamentos de Elohim, a gente vai estar andando na verdade. Assim, no português fica difícil de você compreender, alcançar. Por que guardar os mandamentos de Elohim é andar na verdade? Mas no hebraico, a gente consegue ir um pouco adiante. A palavra aqui do hebraico, que eles traduzem para a verdade, é emet. Emet é da mesma raiz do verbo aman, que dá origem à palavra emuná. O que é emuná? É firmeza. Firmeza na palavra de alguém vai gerar confiança, segurança, estabilidade. Aman significa, é um verbo, né? Confirmar, sustentar, assegurar, ser firme, confiável. Então é algo que, quando uma pessoa está sendo firme, está sendo estável, está sendo confiável, ela está aqui praticando este verbo, que dá origem à palavra emuná. E dessa mesma raiz vem a palavra emet, que traduzem para a verdade. Mas uma tradução mais ao pé da letra, né, respeitando aqui a raiz, verdade é firmeza, estabilidade, segurança, confiança, fidelidade. Ué, mas seria um sinônimo de emuná? Então, verdade, uma pessoa que anda na verdade, ela vai andar com firmeza. Uma pessoa que anda na verdade não vai ter medo. Daí a importância de a gente prestar atenção nas fontes que estão sendo as fontes de nossa informação. Porque se uma informação chega para nós e causa medo, insegurança, tremedeira, desespero, esta palavra não é verdade. Porque a verdade, ela tem um caminho, né? Tem o caminho da verdade. E este caminho vai te levar a um lugar. E nós vamos saber que lugar nós vamos chegar através dos mandamentos de Elohim. Vamos prosseguir aqui, lendo alguns textos que mostram que os mandamentos do Pai indicam o caminho da verdade e que os mandamentos do Pai são, na verdade, os mandamentos do Filho também, o Senhor Yeshua.
como ele disse, a minha Torá não é minha, mas daquele que me enviou. E ele transmitiu conforme ele recebeu, assim como o sopro sagrado, que é o sopro da verdade, também vai transmitir daquilo que ele recebe do Senhor Yeshua. Porque os três são um. Vamos ler aqui ainda algo escrito por Yohanan, agora no seu livro, capítulo 16. Yohanan 16, versículos 13 a 15. O caminho da verdade é aquele que é conforme os mandamentos do Pai. E o Senhor Yeshua nos envia uma pessoa, um ser, para nos guiar por este caminho, para que não erremos, para que não tropecemos. E este ser, esta pessoa, é o sopro sagrado. E está aqui em Yohanan 16, 13 a 15. Mas o sopro da verdade na sua vinda guiará a vós a toda a verdade, porque não do seu coração falará, mas antes o que ouvir, fará ouvir, e informará o porvir. Ou seja, o sopro sagrado ele não vai falar algo novo, não vai falar algo diferente daquilo que foi definido pelo Pai. Mas ele vai confirmar, vai testificar e vai nos guiar conforme as palavras do Pai. Versículo 14. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. 15. Leiam os irmãos. Então aqui o Senhor Yeshua está dizendo que o sopro sagrado vai anunciar, né, que há de receber o que é meu e vou-lo-á de anunciar. Está falando que é meu porque o Pai entregou todas as coisas nas mãos de Yeshua, seu ungido. E assim ele está regendo, mas ele mesmo reconhece que tudo é do Pai, né? E aqui o sopro sagrado nos guia nesta verdade, este elemento que nos traz firmeza. A verdade, ela traz firmeza. Quando alguém chega para você e diz que está falando a verdade, mas isso que ele está te dizendo só causa mal, destruição, fraqueza, prejuízo, isso não é verdade. Porque se você andar na verdade, você não vai ser levado para a destruição. Se alguém chega assim, faça assim, porque você vai ser sarado. Faça assim, porque você vai ser bem-sucedido. Faça assim, porque o teu vale, o teu poço, né, a tua lágrima vai se tornar em riqueza, em maravilhas. Ora, isso quem está dizendo é o pregador. Mas essa é a verdade? Me veio à mente agora um texto que Elohim fala a respeito do porta-voz, do transmissor de uma mensagem da parte de Elohim. A gente usa a palavra Navi, ou aparece nas versões profeta. Ele fala algo, promete algo, e como é que eu vou saber se o que ele está dizendo é da parte de Elohim, é verdade? O próprio Elohim me ensina. Se a palavra que o Navi disse, o transmissor disse, se cumprir, então foi Elohim que disse. Porque a verdade, diferentemente da mentira, ela não tem perna curta. O que significa ter perna curta? É que morre logo ali.
não perdura, não tem durabilidade. Mas a verdade, como nós vimos aqui, ela está associada à firmeza, durabilidade. É por isso que nada podemos contra a verdade, porque a verdade ela permanece. Ainda que tentem ocultá-la, ela vai permanecer. Todos passarão, mas a verdade permanecerá. Como o Senhor Yeshua disse, né? Shamaim e a Eretz passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Porque as palavras de Yeshua são espírito, são vida e são a verdade. Vamos ler mais um texto aqui, Gálatas, carta de Shaul aos Gálatas, 5, versículo 25. Aqui nesse capítulo, a partir do versículo 19, Shaul vai falar das obras da carne e vai falar do fruto do Espírito. Então, novamente, ele está aqui, no caso, Shaul, né? Assim como Yohanan estava falando do caminho da verdade, aqui Shaul está falando de dois caminhos. Um quando você anda no sopro do Senhor e outro quando você anda na carne, nos desejos do corpo. E no versículo 25, já chegando no final do capítulo, ele fala assim: se a vida do sopro está em nós, caminhemos também nas veredas do sopro. Nas versões que nós temos, ele fala: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. E aí fica parecendo uma redundância, né? Mas, na verdade, você pegar uma tradução mais literal, é: se a vida do sopro está em nós, caminhemos também nas veredas do sopro. O que quer dizer isso? Isto está relacionado até com o que nós temos feito aí nesta busca por uma manifestação, por uma presença mais intensa do sopro sagrado no meio da Edá. Está relacionado ao ser cheio do sopro sagrado. Ser cheio do sopro sagrado não é falar da vida de todos, né? Ter sonhos e visões a todo momento, sonho acordado, né? Enrolar a língua, fazer um espetáculo. Isso não é ser cheio do sopro sagrado. Quando a vida do sopro está em nós, isso vai se manifestar em obras. O nosso caminhar, como ele fala aqui, caminhamos na vereda do sopro. Quais são as veredas do sopro? Nós acabamos de ler. Yohanan falou. O sopro ele nos guia por onde? A toda a verdade. E a verdade são as palavras que ele recebe de Elohim, as palavras que ele recebe do Senhor Yeshua. Então, quando você se enche das palavras de Elohim e anda por essas palavras, você está andando nos caminhos, nas veredas do sopro, como está aqui. E aí, isso vai ser a prova de que a vida do sopro está em você. Agora, se você não tem forças para andar pelo caminho apertado, caminho estreito, para suportar os espinhos, suportar o calor, cede às provocações do maligno, o sopro sagrado ele não está conseguindo operar em você o que ele deseja. Nem naquela pessoa que diz que está cheio do sopro sagrado, mas não consegue nem estudar, nem sequer conhecer os mandamentos de Elohim. Como nós vimos já aqui, que o caminho da verdade é conforme os mandamentos do Pai. Então, aquele que diz que está cheio do sopro sagrado e você pergunta, quais são os mandamentos de Elohim? Não, a Torá de Elohim não vale mais nada. Não estamos mais debaixo da Torá. O Velho Testamento foi abolido. Então, como é que essa pessoa vai andar na verdade e andar no sopro sagrado? Mais um texto aqui dentro dessa questão no caminho da verdade é conforme os mandamentos do Pai. Primeira carta de Yohanan,
Primeira carta de Yohanan, capítulo 2. Versículos 4 a 6. Primeira carta de Yohanan, capítulo 2, versículo 4 a 6. Diz assim: o que diz, conheço a ele, ou seja, conheço a Elohim, mas aos seus mandamentos não guarda, o que ele é? Mentiroso é, e não há verdade nele. Então, mais uma vez, Yohanan falando aqui que aquele que não anda nos mandamentos de Elohim, e diz que conhece Elohim, que anda com Elohim, ele não está no caminho da verdade. Ele é um mentiroso, é um enganador. Então, andar na verdade é andar conforme os mandamentos de Elohim. E só andando conforme os mandamentos de Elohim, você vai andar com Elohim e em Elohim. Prosseguindo aqui, é versículos 4 a 6. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Elohim está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Aqui nós vemos as três vertentes aqui que nós mencionamos no início. A questão de andar na verdade, que é andar conforme os mandamentos de Elohim. E andando conforme os mandamentos de Elohim, eu vou estar com o amor de Elohim sendo manifesto verdadeiramente em mim. Então a verdade, o amor, os mandamentos de Elohim, o próprio Elohim, eles são uma unidade. Então eu não posso dizer eu te amo, ou manifestar em palavras o meu amor como Yohanan manifestou a Gaio, aquela senhora, estando fora da verdade, desprezando as palavras de Elohim, esquecendo-se dos seus mandamentos, ou esquecendo-se do próprio Elohim. Essas três coisas, né, a verdade, o amor e os mandamentos de Elohim, estão ligados e não podem ser separados um do outro. Voltando lá para o nosso texto base, de 2 Yohanan, nós estamos aqui no versículo 4, quando ele diz: os que andam no caminho da verdade, conforme os mandamentos do nosso Pai. Então nós vimos aqui qual é o caminho da verdade, é conforme os mandamentos de Elohim. E quem nos guia por esse caminho é o sopro sagrado. Então, se estamos cheios do sopro sagrado, nós vamos andar conforme os mandamentos de Elohim. Não existe meio termo. Não, eu guardo os mandamentos de Elohim, mas o Senhor não me dá o sopro sagrado. Ou então, eu sou cheio do sopro sagrado, mas eu nunca precisei estudar a Torá. Não, o Espírito Santo já veio para mim e eu nunca precisei obedecer nada do Senhor. Ou então, aquele que já nasceu cheio do Espírito Santo, né? Está achando que é Yohanan e imersor. Vamos prosseguir aqui. Para onde o caminho da verdade nos leva? É um caminho, certo? Caminho da verdade. Então, todo caminho ele te leva de um lugar a outro. Para onde nos levará este caminho se andarmos na verdade? E aí a gente vai compreender uma outra palavrinha que o pessoal aí no mundo usa e não entende o que é. Vamos ver aqui, segunda carta de Shaul aos Coríntios. Segunda carta de Shaul aos Coríntios, capítulo 3. Versículos 16 e 17. Aqui nesse capítulo a gente vê Shaul ressaltando o problema dos israelitas que tinham a Torá nas mãos, tinham a Escritura Sagrada, liam continuamente ali o que estava escrito na Escritura Sagrada, mas estava posto um véu à frente deles, de modo que não compreendiam o que estava escrito. Mas por que não compreendiam?
porque não tinham o interesse em obedecer a Elohim. E por esse motivo ficavam no caminho do engano, achando que estavam servindo a Elohim, mas continuavam sob a ira de Elohim. Então a gente já também ataca esse ponto aqui. Conhecendo os mandamentos de Elohim, eu já estou na verdade. Não. Para você estar na verdade, a verdade ela é algo firme. Então, uma pessoa que diz que está andando na verdade, ela demonstra, manifesta firmeza, segurança, equilíbrio. Porque é isso que a verdade promove na pessoa. Então, a pessoa, eu conheço os mandamentos de Elohim. Mas para saber se a pessoa está na verdade, você olha para o caminhar dela. Como também foi dito esta manhã, no texto de Efésios 5:1, e sede imitadores de Elohim como filhos amados. Né? Mas, traduzindo ali ao pé da letra, o verbo que está ali é: após o vosso Elohim andai, como filhos amados. Aí coloca ser depois imitadores de Elohim. Né? Mas aí já é o sentido. Né? Você está imitando Elohim quando você anda seguindo as pisadas dele, o mesmo traçado do caminho dele. Então, após o vosso Elohim, andai, como filhos amados, no mesmo caminho de Aruvá. E o caminho de Aruvá é na verdade. E aqui, na segunda carta de Shaul aos Coríntios, 3:16 e 17, diz assim: mas quando retornarem para o Senhor, quem retornar? Esses israelitas que estão ali com acesso às Escrituras Sagradas, mas não conseguem enxergar a verdade. Então o véu se tirará. Ora, o Senhor é sopro, ou espírito. E onde está o sopro do Senhor, aí há liberdade. Então eles tinham as palavras escritas, mas essas palavras escritas não tinham efeito na vida deles, porque eles estavam com um mapa na mão, mas não sei, o mapa podia estar de cabeça para baixo, está de lado, está usando a bússola de forma errada. Não basta ter o mapa. Ali no mapa está apontando, tem normalmente aquela chamada a rosa dos ventos, né? Norte, sul, leste, oeste. Aí você pega a bússola e a bússola está quebrada. Ou então você pega a bússola, você acha que aquela agulha vermelha está apontando para o sul, não sabe que é para o norte. Você está com o mapa na mão. Aqui, ó, esse mapa aqui dá o caminho para você chegar a Elohim. Mas a pessoa está sem condições de andar conforme aquele mapa. Precisa de quem? De um guia. E onde há o sopro de Elohim, há também a verdade. Porque ele nos guia a toda a verdade. E, nos guiando à verdade, aqui diz, onde está o sopro do Senhor, aí há liberdade. Em conjunto com esse texto aqui, nós temos Yohanan 8, 31 e 32, que é um texto que nós conhecemos mais, né? Onde está o sopro do Senhor, aí há liberdade. A gente vê que os israelitas, eles estão lendo, estão consultando, mas não conseguem andar na verdade. Não tem firmeza. Você pergunta para ele assim, quando é que vem o ungido? Quando é que as 70 semanas de Daniel vão se completar? Você vê que não há segurança, não se sabe nada. Mataram o ungido, mas estão até hoje aguardando o ungido. Mas como é que o ungido vem? Aí alguns acreditam que ele vai reunificar Israel e vai restaurar a nação de Israel. Mas que nação é essa?
acreditam que estão andando na verdade. Mas a verdade, ela traz firmeza e aqui nós estamos vendo, nos conduz à liberdade. Yohanan 8, 31 e 32 está escrito assim: Yeshua dizia, pois, aos Yehudim que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, ou vos fará alforriados. Que na verdade, ao invés de conhecer a verdade, é entender a verdade. O verbo aqui, tasekilu, ou de sahal, que é entender. Deixa eu pegar os outros significados aqui. Entender, compreender, discernir. Uma coisa é você conhecer, como aqueles israelitas que Shaul estava falando, e outra coisa é você entender, você enxergar. Quem não nascer de cima não pode ver o reino de Elohim. Então Nagtimon falou assim: certamente tu és enviado da parte de Elohim, porque ninguém sabe fazer isso que o Senhor faz. E aí o Senhor Yeshua vai falar: tem que nascer de cima, nascer do alto. E Yeshua fala aqui: se as minhas palavras estiverem em vós, sereis meus discípulos, sereis de fato aprendizes, e entendereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou seja, você não vai ficar andando em roda, não vai ficar esbarrando, tropeçando na escuridão, porque a verdade, ela é luz. A verdade, ela é o caminho da verdade é um caminho reto. É um caminho que aplana diante de nós e prepara para nos conduzir à vida. Então, aquele que está andando na verdade está livre. Aquele que está no engano está prisioneiro. E a terceira pergunta que eu coloco aqui lá, naquele texto base que nós temos de Yohanan, segunda carta de Yohanan, qual é o resultado de escolher o outro caminho? Yohanan está falando do caminho da verdade, que é conforme os mandamentos de Elohim. Mas para onde nos levará os outros caminhos? Há muitos que dizem que todos os caminhos levam a Elohim. Mas, na verdade, só há um caminho para Elohim. Todos os outros levarão também para o mesmo lugar, mas não para Elohim. Né? Vamos ver aqui Rocheia, em português Oséias. Rocheia, no capítulo 4, versículos 1 a 10. Rocheia 4, 1 a 10. Diz assim: ouvi a palavra de Yahuvá. Então já começa chamando para ouvir a palavra de Yahuvá. Como o Senhor Yeshua disse na sua oração: consagra-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então a verdade vem de onde? Vem da boca de Elohim. Se veio não veio da fonte, por isso que Yohanan fala da fonte da verdade e do amor. Essa fonte é Elohim. Então, por isso que eu falo, temos que tomar cuidado com as fontes das quais recebemos as informações. Não, mas isso aqui é verdade. 10 jornais falaram a mesma coisa. 10 pesquisas, estudos falaram a mesma coisa. Mas qual é a verdade? De onde poderemos obter a verdade? Da boca de Elohim. E só de lá. Se nós ignorarmos isso, vamos ter firmeza? Não, vai ficar sempre discutindo, debatendo.
Não, mas tem esse estudo. Não, mas tem esse outro estudo aqui também. Ah, mas essa academia aqui é mais tradicional. Não, mas essa aqui tem mais anos de... né? Tem mais artigos publicados, tem mais prestígio. Então ficam disputando quem é o maior, quem é o detentor da ciência, da verdade. Mas a verdade ela só tem uma fonte, que é Elohim. Devemos aprender a ouvir a voz de Elohim para que tenhamos liberdade, firmeza, segurança para andar no nosso caminho. E aqui em Rocheia, a gente vê o resultado daqueles que rejeitam a verdade. Ouvi a palavra de Yahuvá, vós filhos de Israel, porque Yahuvá tem uma contenda com os habitantes da Eretz, porque não há verdade, nem bondade, nem conhecimento de Elohim na Eretz. Só prevalecem o perjurar, o mentir, o matar, o furtar, o adulterar, e há homicídios sobre homicídios. Então observe aqui que o Senhor fala que não há verdade, nem bondade, nem conhecimento de Elohim. E agora ele vai passar a enumerar aquilo que demonstra, as obras que demonstram que essas pessoas não estão andando na verdade, na bondade, no conhecimento de Elohim. E o que ele vai citar? A transgressão aos mandamentos de Elohim, a Torá de Elohim. Perjurar, mentir, matar, furtar, adulterar, homicídio sobre homicídio. Por isso a Eretz se lamentará, e qualquer que morar nela desfalecerá com os viventes do campo, com as aves do Shammai, e até os peixes do Yam serão tirados. Todavia ninguém contenda, nem qualquer repreenda, porque o teu povo é como os que contendem com o ministro. Por isso cairás de Yom, e o transmissor cairá de Laila, ou de dia, de noite, e destruirei a tua mãe. Meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, eu te rejeitarei, para que não sejas ministro diante de mim, visto que esqueceste da Torá do teu Elohim. Também eu me esquecerei de teus filhos. Como eles se multiplicaram, assim contra mim erraram. Eu mudarei a tua honra em vergonha. Alimentam-se do erro do meu povo, e da maldade dele tem desejo ardente. Por isso, como é o povo, assim será o ministro. E visitarei sobre eles os teus caminhos, e lhe darei recompensa das suas obras. Comerão, mas não se fartarão. Entregar-se-ão à luxúria, mas não se multiplicarão, porque deixaram de olhar para Yahuvá. Então esse é o resultado. Abandonaram a palavra de Elohim, a sua Torá, e agora não é a verdade que prevalece, mas é o mentir, é o enganar, é a violência, é a maldade, perversidade. E assim a gente compreende por que as pessoas estão assim no mundo. A gente vai ter pena? A pena, que peninho, poxa, o mundo está sofrendo. Mas aí experimenta falar de Yeshua. Elohim não tem prazer na morte do criminoso, do perverso. Mas ele tenta a todo momento, através do sopro da verdade, convencer esses corações a retornarem. E o que eles escolhem? Ciência, sabedoria, cultura. Tem muitas verdades. Mas a verdade que traz liberdade e firmeza, a verdadeira verdade, vem da boca de Elohim, da boca de Yahuvá. Retornando lá ao nosso texto base, estamos caminhando aqui para o nosso fim da meditação, no versículo 6 de 2 Yohanan. A gente fecha aqui a ligação entre a verdade, o amor e os mandamentos de Elohim. Quando Yohanan diz assim, segunda carta, versículo 6. E o amor é este, ou isto é o amor, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento como já desde o princípio ouvistes, que andeis nele. Então, andar em amor é andar em Elohim, em unidade com Elohim.
E andar no amor é andar nos mandamentos de Elohim. Vamos ler aqui um texto também que nós conhecemos bastante, mas devemos sempre repetir. Yohanan 14, 21. Yohanan 14, 21. Os irmãos poderiam até recitá-lo, mas vamos ler aqui. Diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Então o Senhor Yeshua ensina dessa forma também. Que tem os meus mandamentos, este é o que me ama. Então andar no amor de Elohim é andar conforme os seus mandamentos. E por último, temos um texto aqui da primeira carta de Yohanan. Vamos à primeira carta de Yohanan, capítulo 3, versículos 18 e 19. Primeira Yohanan 3, 18 e 19 diz assim: meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. E nisto conhecemos que somos da verdade. E diante dele, asseguramos nosso coração, ou seja, temos segurança no coração. Porque amamos não somente de boca, falar de amor, cantar sobre o amor, mas eu devo viver conforme o amor, que é conforme os mandamentos de Elohim. E para fechar essa nossa meditação, voltemos lá para a nossa segunda carta de Yohanan. Vamos ler o versículo 9, que fecha esta mensagem de Yohanan, reforçando a importância de você atentar para a Torá de Elohim, guardá-la e se guardar daquele que quer te puxar para outro caminho. Porque se você for por outro caminho, ele não vai te conduzir a Elohim. Ele vai te aprisionar, vai te tornar uma pessoa medrosa e fraca e, no final de tudo, preparada para a destruição. Segundo Yohanan, versículo 9. Todo o que passa por cima da Torá do ungido, sem se abrigar nela, não tem Elohim. Mas o que se abriga na Torá do ungido tem tanto o Pai como o Filho. Deixo essa meditação para os amados irmãos. Que Elohim abençoe a todos.